que você menciona ali no seu livro que os livros bíblicos, né, eles têm ali alguns têm um tom dramático, outros têm um tom meio que de ação, né? Você poderia desenvolver um pouco mais assim, resumidamente, mas não dando spoiler do seu livro, porque quem Ah, quiser saber, pois é, compre. quem quiser saber, o link está aqui na Isso a descrição. gente coloca lá. Beleza. Eu tentei fazer um caminho espelhado, né? Nos capítulos 2 e 3, meu livro, falam sobre a cultura na Bíblia e o outro fala a Bíblia na cultura. Sempre elementos de cultura que tem na Bíblia e vice-versa. Então, eu fiz um caminho seguinte. Tem terror na Bíblia? Tem. Você para pensar as pragas do Egito. Da perspectiva dos egípcios, é um grande filme de terror. Do Uhum. nada, o rio que você todo dia ia lá lavava roupa, pescava, o rio que você quando cresceu vendo ele saudável, de repente ele se tornou sangue. Do nada o céu fica preto, do nada tem um monte de gafanhoto na sua casa, do nada tem um monte de sapo na sua vida. Parece um grande filme do M. Night Shyamalan. E o que está acontecendo? Parece aquele filme fim dos tempos, né, do M. Night. Uhum. Filme ruim, mas a Bíblia é boa, então a gente fica com ela. É, tem elementos de terror ali, tem elementos cômicos. O livro de Jonas é um profeta que é chamado para salvar um povo e ele foge, porque ele não quer salvar esse povo. E aí ele foge, vai para o caminho mais longo possível, né? Vai para Tarsis. Enfim, ele acaba naufragando o pessoal que é pagão. Tem mais temor a Deus do que o próprio profeta de Deus. Jogam ele no mar, um grande peixe engole ele, leva de volta. Então, assim, são situações. E ele vai lá, prega uma coisa básica, uma mensagem, só uma frase. Jonas fala uma frase. O pessoal da Assíria, que é o povo mais bárbaro que tinha naquele período, se converte, o pessoal faz tudo que Israel não estava fazendo mais. Então, assim, é uma questão bem cômica, né? E aí o profeta fica bravo com Deus. Deus faz nascer uma borboleira lá, fala para ele que aquelas pessoas são mais importantes que a planta que estava queimando a careca dele. Sabe? Sem, assim, lendo secularmente, lendo bem friamente, é um livro é uma grande comédia. Você Sim. vê confusões que vão acontecendo ali com o profeta. Entendeu? A gente tem também aventura, a gente tem um grande clássico do Moisés que abriu o Mar Vermelho, tem Sim. carruagem, é um grande épico ali acontecendo. A gente tem parábolas lindas de Jesus, tem histórias de reflexivas, tem lições que a gente tira. Então, assim, o que Esopo fez, Jesus fez muito melhor, sabe? Então, a gente vai tendo grandes histórias como moral da história, a gente tem filmes apocalípticos, né? Olha o livro da Revelação, as visões que o profeta Daniel tem, Zacarias tem, são apocalipses assim, que parecem que você está no cinema com com a cadeira tremendo, IMAX, né, com a tela Isso, né? gigante. O João teve uma grande sessão de cinema ali no Apocalipse. Então, assim, a gente tem elementos culturais na Bíblia, até porque a Bíblia é um livro cultural próprio das suas culturas, dos seus 1500 anos de escrita. Tem muitas culturas, tem um idioma, tem expressões idiomáticas, tem é, elementos geográficos, né, específicos, culturais específicos. Enfim, a Bíblia é muito rica, muito rica. Quem quiser um manual de cultura, é só abrir a escritura. Eu lendo ali nos últimos tempos o livro de a história, né, de Jacó, eu me peguei rindo na parte que diz que em uma das manifestações mais, não diria questionáveis, né, mas intrigantes ali do Senhor, ele passa uma luta corporal, né, Uhum. lutando uma noite. Uhum. Isso. Cara, aquilo ali, se você tiver um livro, a segunda edição, acho que vale a pena colocar essa sessão lá É, na parte de comédia. eu coloco um exemplo bem legal. Não, Josué capítulo 7 conta a história de Acã, que foi uma pessoa que escondeu um tesouro babilônico que era para ser destruído, e ele, pela sua ganância, esconde, porque ele queria ficar com ele, mas aí o povo começa a perder as batalhas. E aí o que ele faz? Ele bem, fica calado, né? Josué fala Uhum. assim: Ó, estamos perdendo, tem algum pecado escondido. Ele vai lá enfim, continua escondido. De repente, Josué começa uma grande investigação para saber o que está acontecendo. Então parece um episódio do CSI, parece um episódio de algum suspense policial em que o detetive começa a investigar, interrogar cada um. Então cada família é interrogada até finalmente descobrirem o que está acontecendo e, enfim, ver o clímax do filme, né? Gênesis e Êxodo dá Uhum. uma novela, né? Ah, Pois é.
Mas eu vejo assim, que você colocou com tanta graça, assim, né? Com tanta liberdade, com tanta alegria, todas essas passagens. E muitas vezes pessoas que leem a Bíblia, né? Muitas vezes olham para a Bíblia e até com uma intenção de coração não cheio de graça, como você colocou. Mas pessoas começam a olhar para a Bíblia, para todas essas situações e querer achar erros, né? Até está muito em voga hoje em dia pessoas citar coisas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, para, tipo, falar que não pode ser algo de Deus, é algo muito humano, porque tenta ligar elementos culturais, né? Vamos dizer, da época, dos acontecimentos, do Novo Testamento, e tenta de alguma forma querer queimar o nome de Deus por causa de toda essa cultura humana, dessas situações humanas que estão dentro da Bíblia, né? E assim, eu quero colocar mais uma coisa sobre isso e queria te ouvir. Eu fico vendo ali a passagem dos sábios, né, dos magos, sei lá, que foram atrás do nascimento de Jesus, Sim. e eu fico surpreso porque pessoas que eram do Oriente, que a gente não sabe de onde, que não sabe qual era, que era a religião dele, mas era alguma coisa a ver com os astros. No entanto, eles parecem que foram direcionados pelo Espírito Santo e chegaram até Jesus. E quando eles chegaram lá na onde estava Jesus, na região da Judéia, falou: cadê aquele que é o Messias? Aí vem o rei Herodes, né, e junta lá os teólogos que tinham conhecimento profundo das escrituras e Isso. vão examinar e falou bem assim: parece que é isso mesmo que a Bíblia diz, que o Messias vai nascer em tal lugar. Mas eu pego essa cena e eu vejo o seguinte: às vezes pessoas que estão tão focados no estudo das escrituras, como havia teólogos ali perto de Herodes, não estavam prontos para ser direcionados pelo Espírito Santo para chegar até Jesus. E às vezes pessoas que estavam numa outra cultura, né, no meio de uma coisa estranha, foram direcionados pelo Espírito e chegaram até Jesus. Então, existe um Espírito Santo, existe Deus por detrás de toda essa cultura da Bíblia, que às vezes pode nos guiar para esse caminho até Jesus. Mas essas questões culturais, essas histórias da Bíblia, essas leis antigas, isso pode nublar, atrapalhar, como muitos acusam, de que uma pessoa chegue a Deus por meio da Bíblia? Existem distanciamentos naturais entre nós e o texto. Tem mais de 10 mil quilômetros entre Brasília, onde a gente está gravando esse episódio, e Jerusalém. Então tem um distanciamento espacial que, enfim, quando a gente lê algumas descrições do Monte Tabor, eu não faço ideia do que é o Monte Tabor. Eu conheço montes ali em Goiás. Montes, a Chapada dos Veadeiros eu conheço. Eu não conheço o Monte Sinai, não conheço. Então é natural que a gente fique um pouco distanciado disso. Tem um distanciamento temporal. O livro mais recente da Bíblia tem quase 2000 anos, né? Apocalipse, final da década de 90 do primeiro século. E o mais antigo, 3.500 anos, sendo conservador ali com Gênesis e Êxodo ou Jó. Então, faz muito tempo que o texto foi escrito e, por exemplo, a gente pega textos aqui brasileiros, pega Machado de Assis, já na primeira fase dele romantista, a gente tem um pouquinho de dificuldade com os adjetivos que ele escolhe para colocar nos personagens dele. Quanto mais milênios de distância, né? E tem um distanciamento cultural também. É um outro sistema de organização social, político, econômico, filosófico. Conceitos morais são diferentes. Então é uma sociedade que se organiza de maneira agrária, muito pautada na pecuária, criação de gado, plantação para subsistência, são pessoas nômades. A gente mora numa casa, tem gente que mora numa casa para sempre, nasce e morre nessa mesma casa. A gente está falando de Abraão que morreu sem ter um terreno, comprou um terreno para enterrar a esposa. E ele ficou vagando por muito tempo. Então são configurações diferentes, né? E como que a gente faz para nos aproximarmos desse texto que tem tantos distanciamentos? A gente vai estudar e vai se aprofundar para poder retirar algumas objeções naturais. Poxa, eu não quero. Esse texto é muito, muito estranho, muito antigo, ele não comunica nada. Como você disse, né? Que alguém pode falar. Isso aqui é muito humano, como é que vai ter algo divino? A grande beleza é que Deus mescla o humano com o divino. Ele dá uma mensagem eterna em um contexto terreno, em uma cultura terrena. Vamos pegar um exemplo que alguém poderia falar
uma crítica, fazer uma crítica. Levítico capítulo 11 tem uma lista de animais puros e impuros, imundos e permitidos à alimentação. Aí tem a lista de aves, tem várias aves lá. E uma dessas aves listadas em Levítico 11 é o morcego. Só que a gente sabe que morcego é um mamífero. Isso. Morcego não é ave. Mas 3.500 anos atrás, o povo não tinha essa ideia. Se voa, tá valendo, é ave. Deus não saberia que o morcego ele tem um celoma, ele tem uma estrutura com ovário, ele é, enfim, na classificação de mamífero, ele não sabia disso? Claro que sabia, ele mesmo criou. Só que aquele povo estava dentro de uma cultura que não precisava dessa particularidade para transmitir a ordem de puro e impuro. Até porque se for comer o morcego, o pessoal poderia morrer, passar mal e tal, era uma lei mais sanitária. Então, para respeitar a limitação cultural e cognitiva daquele povo, é morcego e está tudo certo, é ave, tudo bem, e vamos embora, e está tudo bem. Porque a Bíblia é um livro sobre salvação, sobre o plano eterno de salvação. Não é um livro de ciências, não é um livro de física. Eu não consigo resolver uma equação de segundo grau lendo a Bíblia. Eu não consigo. Eu não consigo saber qual que é a relação trigonométrica seno, cosseno, tangente. Não tem um livro bíblico que fala sobre isso. Mas eu consigo saber como resolver o problema do pecado e como habitar eternamente com Deus. Como ter o Espírito Santo morando comigo, me ajudando, a intercedendo por mim. Então, é por isso que a gente respeita a cultura, respeita os limites e dialoga com ela, porque foi o que Deus escolheu fazer, inclusive na encarnação do Filho, que é 100% homem e 100% Deus. Aquilo que é terreno e aquilo que é divino unido. Eu costumo falar o seguinte, que a Bíblia não tem resposta para todas as nossas curiosidades, né? A Bíblia não tem resposta para todas as nossas questões, mas ela tem resposta para tudo que é necessário para que a gente conheça Deus, para que a gente tenha essa graça, né, de viver com Ele, de ser salvo, e para que a gente tenha condições de viver com o próximo e amar com o próximo. Então, existem objetivos com a escrita, né, com a inspiração de Deus através das Escrituras. E esses objetivos não têm a ver com as nossas curiosidades, mas têm a ver com revelar seu Filho e sua graça, né, a cada um de nós. Por isso que, até colocando também, que mesmo com todas essas restrições, dificuldades, distâncias, limitações, mas existe o Espírito Santo que tanto inspirou as Escrituras, como também Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque você não revelou essas coisas a sábios e entendidos, e sim aos meus pequeninos. Então o Espírito Santo ele pode nos guiar dentro das Escrituras para essa intimidade, para essa comunhão com Deus. Um ponto que você comentou aí, Carlos, e o Erlan desenvolveu aqui muito bem. Hoje a gente vê comumente pessoas tentando pegar, isolar versículos bíblicos, orientações, para passar uma falsa imagem de que aquilo é como se fosse uma moral absoluta. Tem um teólogo também, ele é bem famoso no YouTube, ele é americano, ele faz debates em universidades, é o Cliff Netchell, acho que é o nome dele. Sim. Tem um debate que ele está tendo com um ateísta que eu achei muito interessante, que o ateísta ele era um conhecedor da Bíblia, e ele rebatia ali com versículos, né? E ele coloca ali, que Deus é esse que orienta a não bater no escravo até que ele morra, né? E aí ele coloca ali, bom, pega o contexto da época, esse contexto agrário, o contexto da sociedade como um todo. Era o contexto no qual eles viviam. Então, o que Deus está colocando ali, ele não está colocando uma moral absoluta. O que ele está colocando é desconstruindo a imagem ao longo dos tempos, a gente consegue ver isso, que aquilo ali ele entra como uma legislação moral. Ele está legislando, falando, não faça isso. Porém, lá no Novo Testamento, Paulo em Colossenses, eu deixei separado aqui, ele fala, senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Efésios 6:9, ele fala isso aqui também, né? Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Então, ele, ao longo do tempo, ele vai desconstruindo. Então, para você que está assistindo aí a gente, se você pegar algum versículo, algo fora de contexto, tem uma frase que eu vi esse final de semana que eu vou levar para a vida. Um amigo meu, mesmo nome, Felipe, ele me passou que
Texto sem contexto é pretexto. Então, busque, aprofunde e desconfie se você vê algo assim que te leve a pensar por essa via, né?